Registramos a presença do excelentíssimo senhor conselheiro Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Josué Filho, Ari Moutinho e Yara Lins, do conselheiro Filho, em substituição ao conselheiro Júlio Cabral, do auditor Albert Furtado e do procurador Carlos Alberto de Souza, em substituição ao procurador-geral João Barroso. Registro a ausência do conselheiro Júlio Cabral por motivo de licença para tratamento de saúde, dos auditores Alípio Filho, Luiz Henrique e do procurador-geral João Barroso em virtude do usufruto de férias. Dessa forma, com a bênção de Deus e a luz de Santa Clara, declaro aberta a terceira sessão deste Egrégio Tribunal Pleno em 11 de fevereiro de 2020. Coloco em discussão a segunda sessão deste Tribunal Pleno, ocorrido em 4 de fevereiro de 2020. A ata da segunda sessão deste Tribunal Pleno. Não havendo divergência, dou por aprovado. Expediente do conselheiro Érico Desterro, por meio do qual solicita a interrupção de suas férias anteriormente deferida, tendo em vista a necessidade de participar de reunião no Ministério Público do Estado, ocorrido no dia 10 de fevereiro deste ano. Essa presidência informa que já foram adotadas as medidas cabíveis. Ofício número 03 de 2020, do senhor Micael Serrão, presidente da Câmara Municipal de Itapiranga, por meio do qual informa a rejeição, por maioria dos votos, do parecer prévio número 35 de 2015 deste Tribunal Pleno, julgando irregular as prestações de contas do senhor Nadiel Nascimento, prefeito à época, referente ao exercício de 2009. Registro que já determinei a adoção das medidas cabíveis. Convite. Por meio do ofício número 0423 de 2020, da senhora Leda Mara Nascimento Albuquerque, Procuradora-Geral de Justiça, por meio do qual noticia que o Ministério Público do Estado do Amazonas promoverá a conferência de abertura do ano letivo do Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional, com a temática Repercussão Práticas do Pacote Anticrime, Lei número 13.964 de 2019, que ocorrerá no dia 21 de fevereiro de 2020, das 9 às 17 horas, no auditório Carlos Alberto Bandeira, situado na sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Informo que essa presidência não poderá comparecer ao evento, todavia indago se alguém de vossas excelências gostaria de participar da conferência. Qual é o dia, presidente? Será no dia 21 de fevereiro. 21? De fevereiro. É uma sexta-feira. Em caso negativo, então, sexta-feira de carnaval. Conhecida como sexta-feira gorda, né? Então, essa presidência informa que agradecerá o convite. Senhor presidente, eventualmente eu posso até, eu estaria em Manaus, obviamente, posso até me... Mas eu confirmo posteriormente com Vossa Excelência. Então, fica Vossa Excelência na condição de representar esse tribunal se houver agenda para Vossa Excelência. Qual é o horário do compromisso? Será das 9 às 17 horas. A abertura será às 9 horas. Porque nesse dia eu terei consulta médica, eu não sei se... Mas Vossa Excelência fica desde já na responsabilidade de representação, se sua agenda assim permitir. Indicações de proposta. Não há indicação por parte dessa presidência, mas fica facultada a palavra de algum de Vossa Excelência que queiram fazer uso. Senhor presidente, como já fiz no... Com a palavra o nobre conselheiro Júlio Pinheiro. Como já fiz na segunda Câmara, comunicar ao Tribunal Pleno, que já foi deferido já há algum tempo, desde o ano passado, estarei de gozo de férias do início de março em diante, por algo em torno de 40 dias. Continua facultada a palavra. Sim. Não havendo mais quem queira fazer uso, vamos às distribuições de votos. Presidente, um minutinho só. Com a palavra a nobre conselheira Yara Lins. Comunico ao Egrégio Tribunal Pleno, nos termos do parágrafo 1º do artigo 42b da Lei Orgânica deste Tribunal,
que no dia 31 de janeiro, após analisar detidamente os autos de número 878/2019, entendi por revogar a medida cautelar constante nos autos da representação interposta pela empresa Loncamil Serviços Eireli contra o ato do senhor Lorival Litaif Praia, secretário de Finanças e Tecnologia da Informação do município de Manaus, em face da decisão adotada na execução do pregão eletrônico 1/2019, a qual objetivou, em síntese, o registro de preços para eventual contratação de serviços de locação de veículos automotores tipo popular para o transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, em atendimento às demandas dos órgãos e entidades da administração direta e indireta da Prefeitura. Ato contínuo, determinei a remessa dos autos ao órgão técnico para prosseguimento do trâmite ordinário da representação. O segundo assunto, Excelência, gostaria de comunicar ao Egresso Tribunal Pleno que a Escola de Contas Públicas ofertará ainda neste semestre curso de pós-graduação, lato sensu, em docência no ensino superior, na modalidade semipresencial, com carga horária de 360 horas, sendo disponibilizadas 90 vagas voltadas a nossos instrutores, sendo que algumas vagas serão destinadas a servidores deste tribunal e também à sociedade em geral. Na oportunidade, registro que na última sexta, dia 7 de fevereiro, iniciamos nosso programa de desenvolvimento de instrutores, objetivando a capacitação para todos que ministram cursos e treinamentos no âmbito da Escola de Contas. Ademais, informo que a direção da Escola de Contas está em fase final de elaboração no cronograma de cursos que serão ofertados ao longo deste ano. Muito obrigada. Parabenizar Vossa Excelência por essa brilhante iniciativa. Isso vem engrandecer o nosso tribunal e fortalecer todo esse contexto intelectual que o tribunal representa tão bem para a sociedade. Parabéns, conselheiro. Obrigada. De igual forma, Excelência, eu desde já parabenizo a nossa ilustre conselheira Yara pelas iniciativas e, com certeza, a Escola de Contas haverá de dar grandes saltos de qualidade nesses 2 próximos anos. Parabéns. Obrigada. Continua facultada a palavra? Então, vamos à distribuição. Júlio Pinheiro, 4. Conselheiro Érico, 6. Conselheiro Josué, 2. Conselheiro Ari Moutinho, 7. Conselheira Yara Lins, lote 1. Conselheiro convocado Mário Filho, lote 3. Auditor Alípio, lote 9. Auditor Luiz Henrique, lote 5. Auditor Albert, lote 8. Presidente, Por favor. me desculpe, Conselheiro se for possível reabrir a fase de indicações, que eu me lembrei de 2 assuntos que eu preciso tratar. Já está autorizado a Vossa Excelência. Obrigado, Toma a palavra, bom Vossa dia. Excelência. Inicialmente, bom dia a todos os senhores e senhoras. Senhor presidente, são 2 assuntos que eu gostaria de tratar no pleno, para nós podermos definir qual será a nossa atuação. Houve uma modificação recente na lei orgânica que fez com que a competência para os recursos de revisão sejam exclusivos dos conselheiros. Antigamente, tanto conselheiro quanto auditor poderia relatar. Hoje, a lei orgânica traz essa regra. Surgiu uma questão sobre
os recursos de revisão que estão sendo atualmente relatados pelos auditores, que já estão distribuídos. Se esses recursos permanecem com eles ou se eles devolvem para redistribuição. Eu tenho uma opinião que eu não sei, já ouvi inclusive divergências dessa opinião, de que aqueles recursos de revisão já distribuídos aos auditores, que permanecessem com eles para a instrução, até porque a instrução de um recurso de revisão é geralmente rápida, porque só se concede vista ao Ministério Público e tem que trazer para julgamento. Não há instrução, não há uma fase probatória, nada disso. Então, na minha análise, nós deveríamos adotar esse posicionamento, mas, é claro, quem tem que decidir isto é o Tribunal Pleno, se esses recursos permanecem com os auditores ou se eles serão devolvidos para redistribuição. Já adianto que o meu posicionamento é no sentido de que devam permanecer os recursos já distribuídos até ano passado, não é? Até 2019, todos os recursos distribuídos até 2019, que fiquem com a relatoria dos auditores. Mas eu gostaria que o Tribunal Pleno decidisse isso e fixasse. Depois eu tenho um outro assunto. Nobre conselheiro, essa presidência... Posso fazer uma observação sobre isso? Conselheiro Hélio? Por favor, mas eu quero só explicar que essa presidência já comunga com Vossa Excelência. Vamos ouvir o pleno, mas passa a palavra ao parquê. Conselheiro, só lembrando que, em regras gerais de processo, as mudanças de natureza processual, elas se aplicam aos processos que estão em tramitação. Tá? Isso é verdade. Inclusive, essa ponderação me foi feita, senhor presidente, pelo procurador Evanildo. Mas, veja, neste caso especificamente, é uma regra de modificação de competência. Eles tinham a competência até então, naquele momento. E veja que essa regra aqui no tribunal, ela de vez em quando ela é negligenciada, vamos dizer assim. Veja a questão das multas, da aplicação de multas, que também é uma questão processual e que há resistência em se aplicar a multa nova, embora a maioria do pleno assim tenha decidido que deva sempre ser aplicada a multa nova, não é? Mas é também uma questão processual que se pensa em manter a situação anterior. E neste caso especificamente, me parece que, tendo em vista que já começou a instrução, quer dizer, vai haver um atraso, no meu modo de ver, na instrução dos processos de recurso. Então, e na época, os auditores tinham a competência para receber aqueles processos. Então, a regra, tendo sido modificada a partir de agora, né, me parece que as distribuições, a regra de processo vai mudar nesse momento, quanto à distribuição. Mas estou aberto aí a outras opiniões, mas eu penso que deveríamos ficar com essa situação que eu explanei. Continua em discussão. Então vamos tomar os votos. Eu também. E já havia tomado, inclusive, essas iniciativas, eu acompanho Vossa Excelência. Nobre conselheiro. A proposta do conselheiro Hélio. Conselheiro Ari. Também acompanho, Excelência. Conselheiro convocado Maia. De acordo. Então, dou para aprovado. E o segundo aspecto, senhor presidente, é apenas outra ponderação que faço a Vossa Excelência. Na realidade, é um pedido de autorização do Tribunal Pleno para que nós comecemos a discutir isso, talvez no âmbito da comissão de... Mas eu me coloco à disposição para ajudar, da Comissão de Legislação e Regimento, é que hoje nós temos 4 auditores no tribunal. E nós havíamos ventilado a possibilidade no ano passado de que, a partir deste ano, nós, havendo 2 auditores para cada Câmara, que nós estabelecêssemos a competência na Câmara para análise de aposentadorias, reformas, pensões para os auditores. Claro, continuaríamos examinando na Câmara os conselheiros, as propostas de voto, mas que todos esses processos, eles fossem relatados pelos senhores auditores. E eu gostaria de saber, se nós podemos discutir isso agora, se o entendimento do pleno inicial é nesse sentido ou não,
para que também não se avance numa discussão se, por exemplo, os demais conselheiros, os conselheiros entenderem que não, que a situação deva permanecer exatamente do jeito que está. Eu, particularmente, acho que nós poderíamos avançar para essa ideia, já que temos hoje as câmaras com as suas composições completas, e poderíamos avançar. Os auditores agora não relatam mais recurso de revisão, portanto, haverá uma sobrecarga para os conselheiros e, de certa maneira, na Câmara, nós poderíamos adotar esse procedimento. Se fosse possível nós conversarmos sobre isso, neste momento, é o que eu pediria. Eu acho que é conveniente. Com a palavra, o nobre conselheiro Josué. A presidência da Câmara é exercida por um conselheiro. No momento em que ele não torna-se mais relator, e o auditor seria o relator, quem administrará essa Câmara? O próprio conselheiro, que é o presidente atual, no caso, eminente conselheiro Ari, preside a segunda Câmara e eu a primeira. Continua a mesma coisa. Apenas que os conselheiros não relatariam mais aposentadoria, reformas e pensões. Nesse primeiro momento vamos A estrutura cair. administrativa continua a mesma. Sim. Vossa Excelência preside a Câmara, não é? E até talvez com mais racionalidade, porque haverá uma proposta de voto do auditor e os 3 conselheiros votam, como hoje. Só que somente os auditores fariam a proposta de voto no âmbito da Câmara. Não é? Evidentemente que quando o auditor estiver convocado é outra situação. Não é? É outra situação. Mas, nesse momento, acho que não modificaria absolutamente nada. Mas haveria necessidade da mudança na nossa lei orgânica? Na lei orgânica, não. No regimento interno. Regimento interno. Então, continua a discussão. Eu acho que dá para amadurecer e depois nós temos consensual isso, eu creio. Porque eu também fico pensando, quando das férias, quando diz 2 auditores para os processos todos de aposentadoria. No momento, nós temos 2 auditores presentes e 2 ausentes. A Câmara é pesada. Na realidade, o nosso todo tornaram-se 3 conselheiros e 2 auditores para relatar, ora em voto, ora em proposta. Queria ponderar o meu querido amigo conselheiro Érico, quem respeito e admiro, para que nós tenhamos, assim, pelo menos uma semana de reflexão sobre essa matéria, na divisão de tarefas. Da minha parte, não há problema nenhum. Aliás, era bom que o conselheiro convocado, Mário Filho, Apenas que a minha preocupação é que o ano já começou, as câmaras já começaram a se reunir e já está havendo a distribuição dos processos, não é? O ideal seria que nós começássemos ao ano, se vai haver alguma modificação assim, mas da minha parte não tem problema nenhum. Então, eu entendo que nós poderíamos aguardar até a próxima sessão, amadureceríamos e na próxima sessão definiríamos isso de uma forma clara. Pode ser assim, nobre conselheiro Érico? Como? Amadureceríamos isso até a próxima sessão e definiríamos na próxima sessão. Sem problema. Alguém quer mais fazer uso? Discussão de proposta ainda, que abrimos? Então, vamos aos julgamentos de adiados. Não há julgamento de adiados. Na nossa pauta ordinária, a pauta do nobre conselheiro Júlio Pinheiro, nós temos 5 processos. Observo que nós temos 3 embargos. Inicialmente, passaremos a palavra ao parquet para que ele opine sobre o processo número 6.369, de 2013. A opinião do Ministério Público é de dar provimento aos embargos. Acompanhando o voto do relator. Apaziguado, dou por aprovado o processo. Processo número 2.941, de 2018, também um embargo. Passo a palavra ao nobre Dr. Carlos Almeida. Processo 2.941, 2018, posição do parquet
Segue também a mesma posição do conselheiro relator, negando provimento aos embargos. Apaziguado. Dou por aprovado. Processo número 10.522, de 2019. Também trata-se de embargo. Passamos a palavra ao nobre parquet. Nesse processo 10.522, o Ministério Público opina pelo provimento aos embargos. Segue a mesma posição do conselheiro relator. Apaziguado, dou por aprovado os termos do voto do relator. Nos demais processos, considerando a ausência de destaques e pedido de vista, declaro todos aprovados nos termos do voto do relator. Vamos à pauta do nobre conselheiro Érico Desterro, que tem 9 processos. No processo número 2112 de 2018, há um pedido de vista por parte da conselheira Yara, que foi concedida por essa presidência. No processo número 2916 de 2018, também temos embargo. Dessa forma, passa a palavra ao procurador, doutor Carlos Alberto. Processo 2916, a posição do Ministério Público é negar provimento aos embargos de declaração, em consonância com a relatoria. Apaziguado, dou por aprovado. Nos demais processos, considerando a ausência de destaques, dou por aprovado nos termos do voto do relator. Senhor presidente, eu fui informado que haveria uma sustentação oral. Não entendi, nobre conselheiro. Não haverá? Desculpa, né? Eu tinha sido informado que haveria uma sustentação oral, mas... Não, eu acho que houve a secretário- desistência. Pelo menos aqui Ok. a presidência não foi formada. Pronto, Desistiu. obrigado. Pauta do nobre conselheiro Josué Filho. Existem 12 processos. No processo 1632 de 2018, temos também embargo de declaração. Dessa forma, passamos a palavra ao parquet. Processo 1632 de 2018, posição do Ministério Público de Contas, é de negar provimento aos embargos. Daí o Pinheiro. Consonância com o conselheiro relator. Apaziguado, dou por aprovado. Nos demais processos, considerando a ausência de destaques, dou por aprovado nos termos do voto do relator. Vamos à pauta do nobre conselheiro Ari Moutinho. Nós temos 11 processos. No processo 10.913 de 2016, temos embargos. Dessa forma, passa a palavra ao parquet. Sobre o Ministério Público de Contas é negar provimento aos embargos de declaração. Está em harmonia, excelência. Apaziguado. No processo 722 de 2019, temos um embargo de declaração, mas consta um impedimento do nobre conselheiro Júlio Cabral. Dessa forma, passa a palavra ao Ministério Público. A posição do Ministério Público também é negar provimento. Dessa forma, está apaziguado, dou por aprovado. No processo 16.682 de 2019, temos a sinalação do destaque por parte do conselheiro Érico Desterro, que é aquele caso que o nobre conselheiro é vencido. Então, por maioria, dou por aprovado na forma do voto do relator. Nos demais processos, considerando a ausência de destaques e pedido de vista, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta da nobre conselheira Yara Lins, temos novos processos. No processo 11.375, temos sinalização de destaque por parte do nobre conselheiro Érico Desterro. Dessa forma, passa inicialmente a palavra à nobre relatora. Meu voto está posto, excelência. Indago se o nobre conselheiro Érico fala o uso da palavra. Só para dizer que o meu voto acompanha o Ministério Público. Divirjo respeitosamente e acompanho o Ministério Público. Então, em discussão, em votação, como vota o nobre... Senhor presidente, só para registrar, considerando que o voto é pela regularidade com ressalvas, eu não aplico a multa sugerida. Então, Vossa Excelência, Regular com ressalvas. No mérito com a relatora. com a relatora. O nobre conselheiro Eu concordo com Vossa Excelência, com o conselheiro Júlio Pinheiro. modificou. Qual é a modificação? Com relação à multa, não é isso? Retirar a multa, não é isso? Proposta de regular com ressalvas. E retirar a multa. E a nobre conselheira concordou. Gravidade na... Então, eu concordo. Então, continua em votação. Conselheiro Josué. Eu acompanho a relatora com a retirada. Ela se bem que ela aderiu, então na íntegra.
Eu manifesto o meu voto com a relatora. Então, dou por aprovado o processo. Conselheira Mário. O Mário Filho, conselheiro convocado Mário Filho. Com a relatora. Então, estou por aprovado o processo. Retirada a multa e regular com ressalva. Processo número 14.183 de 2017, temos o embargo. Passa a palavra ao nobre Parquet para manifestação. Ao Parquet para manifestação. É o 11.460. Ok. A ação do Ministério Público é conhecer do recurso, mas negar provimento. Apaziguado, dou por aprovado. Processo número 14.183 de 2017. Desculpa, é o 14.183 de 2017. É o embargo da declaração. Esse Já foi que foi votado anteriormente. Foi. Então é esse mesmo, é o 11.1460 de 2018. Tem um destaque por parte do conselheiro Érico Estevam, exatamente. Pulamos a sequência aqui. Dessa forma, passa a palavra inicialmente ao relator. Eu concordo com o destaque, excelência. Apaziguado. Dou por aprovado o processo. Qual é o processo? É o 11.460 de 2018. O destaque do conselheiro Érico. 11.460, 11.460 de 2018. 2018. Secretaria de Cultura. Apaziguado, dou por aprovado. Processo número 2218 de 2018. Agora sim, embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Parquet. Ok. Anderson José de Souza, recorrente, embargante. A posição do Ministério Público é conhecer do recurso, mas negar provimento por ausência de obscuridade, contradição ou omissão. Tem harmonia com o conselheiro relator. Dou por aprovado, mas só para esclarecimento, num sistema eu fui informado que não está constando como um embargo, mas é um embargo. Está harmonizado, dou por aprovado. Nos demais processos, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto da relatora. Vamos à pauta do nobre conselheiro convocado, Mário Filho. Temos dois processos. No processo 149 de 2018, temos embargos. Dessa forma, passa a palavra ao Parquet. Abraão Magalhães Lasmar, recorrente. Posição do Ministério Público. Conhecer do apelo, do recurso, do embargo, mas negar provimento. Por falta de obscuridade, contradição, omissão. Nos termos do voto do relator. Dou por aprovado nos demais processos, considerando a ausência de destaque. Não, só uma pergunta. Os embargos, desculpe, Embargo 149, barra 2018. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque, dou por aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do auditor Mário Filho. Nós temos um processo de número 13.119 de 2019, o qual foi retirado de pauta na sessão passada por ausência de quórum, considerando o efetivo suficiente, bem como a ausência de destaques, impedido de vista, declaro aprovado nos termos do voto do relator. A proposta de voto do relator. Bem, vamos agora à pauta administrativa. Na pauta administrativa, temos 4 processos, toda a minha relatoria, sem nenhum registro de destaque. Contudo, faculta a palavra o tempo que for necessário para apontamento por parte de vossas excelências. Não havendo manifestações, dou por aprovado. Declaramos encerrada a nossa sessão e a próxima será no dia 17, no horário regimental. Foi feita aquela alteração. Sob a luz de Santa Clara, desejo paz a todos. Muito obrigado.